do ano. Bom, hoje eu vou começar fazendo a correção dos exercícios da nossa última aula antes dessa semaninha de férias, tá? Então, na última aula, nós falamos um pouquinho sobre misturas de substâncias, né? Então, eu falei pra vocês um pouquinho sobre as propriedades da matéria, que envolvia propriedades gerais, propriedades específicas, né? Entre as propriedades, nós falamos um pouquinho sobre massa, sobre volume e sobre densidade, né? Depois eu falei para vocês um pouquinho sobre substâncias simples e substâncias compostas. Substâncias simples são aquelas que são formadas por um único tipo de elemento, enquanto que as compostas são formadas por 2 ou mais tipos de elementos. E eu falei para vocês que as misturas era quando a gente tinha num determinado local 2 ou mais substâncias diferentes. Por exemplo, água e sal, isso é uma mistura, né? E falei pra vocês que os elementos estão reunidos na tabela periódica. Depois a gente diferenciou uma mistura homogênea de uma mistura heterogênea. Sendo que as misturas homogêneas são aquelas que são compostas por uma única fase. E as misturas heterogêneas são compostas por 2 ou mais fases. Aí vocês assistiram uma videoaula também explicando sobre a separação das misturas, tanto homogêneas como separação de misturas heterogêneas. Então vocês viram todos os processos lá na nossa videoaula, catação, peneiração, filtração, todos os processos foram bem explicadinhos. Aí eu pedi para vocês fazerem as páginas 164, 165, 166, 167... 168, 169, o nosso para conferir. Vou corrigir esses exercícios para eu estar retomando o conteúdo com vocês. O que eu preciso? Que vocês abram a apostila de vocês na página 164 e vão me assistindo e fazendo as correções atentamente, tá? Se perdeu, não esqueçam, nós não estamos presenciais, vocês conseguem dar um stop e voltar aonde o ponto que vocês perderam. Não terminou de copiar conforme eu vou passar para vocês? Dá um pause e termina de fazer, tá? O que é importante? Que vocês tenham a apostila corrigida, que vocês tenham tudo feito. Por quê? Na hora da prova, tem gente que tá com a apostila sem fazer e a nossa prova tinha um monte de questões que estavam na apostila. Um monte de gente que deixou sem fazer porque não prestou atenção a esses detalhes, certo? Então, o primeiro exercício da página 164 fala assim: em relação às propriedades gerais da matéria, explique as semelhanças e diferenças observadas entre 1 kg de chumbo e 1 kg de algodão. Então, o que vocês têm que colocar? Primeiro, se os dois têm 1 kg, o que é importante vocês saberem? Que eles possuem a mesma massa, que é 1 quilograma, certo? Então, os dois possuem a mesma massa. Outra coisa que é importante vocês saberem só que eles têm a mesma massa, mas enquanto ao volume, quem que vai ocupar o maior volume? O chumbo ou o algodão? Para você chegar a 1 quilo de algodão, imagina a quantidade de algodão que você precisa colocar num recipiente, né? Então, os dois possuem a mesma massa, porém, que é 1 quilograma. Porém, o volume ocupado pelo algodão é muito maior que o volume de chumbo. Já tinha perguntado isso para vocês lá na nossa videoaula explicativa, né? Vamos pro exercício 2. Clarear o cabelo no salão com química ou em casa sem química, em pensamento permeia senso comum, pois no salão são usados tonalizantes, oxidantes, neutralizantes e uma série de outras substâncias, enquanto as receitas caseiras tradicionais contam com a utilização de produtos naturais, como plantas e até o mel para mudar a tonalidade do cabelo.
Sobre clareamento capilar caseiro, podemos inferir que... Então, o que está correto aí? A letra C, que apesar de ser um processo natural, também contém substâncias químicas. Lembra que no começo da aula eu falei que tudo que tem matéria é química. Então, se tudo que tem matéria é química, as substâncias naturais também são substâncias químicas. Mesmo que elas não causem danos à nossa saúde, ainda assim são substâncias químicas, tá? Então, o exercício 2, vocês vão marcar a letra C de casa, tá? Exercício 3 fala assim: em 2015, realizou-se uma conferência mundial, Conferência de Paris, para debater sobre o aquecimento global e a redução do efeito estufa. Entre os principais gases causadores desses problemas estão o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, o dióxido de nitrogênio, o monóxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre, que, por meio de diferentes mecanismos, podem levar ao aquecimento global, à formação de chuva ácida e à destruição da camada de ozônio. A respeito dos gases citados, assinale a alternativa correta. Letra A, A de amor. Um deles corresponde a uma substância simples e 5 são substâncias compostas. Então, ó, vou colocar para vocês o que ele tá falando aí. Marquem a letra A. Então, uma substância simples, vocês têm aí, como substância simples, o gás ozônio, ó, O3. Só é formado pelo elemento oxigênio. Enquanto vocês têm 5 substâncias compostas. Quem são essas 5 substâncias compostas que ele falou para você no exercício? O dióxido de carbono, formado por carbono e oxigênio. O monóxido de carbono, formado também por carbono e oxigênio. O dióxido de nitrogênio, formado por oxigênio e nitrogênio. O monóxido de nitrogênio, também por nitrogênio e oxigênio. E o dióxido de enxofre, que é formado por enxofre e oxigênio. Então, isso é o que nós temos para o exercício 3 da página 164, tá bom? Bom, vamos continuar então. Agora, abram a apostila na página 165, exercício 4. Leiam comigo, acompanhem a leitura e vamos responder atentamente, certo? Massa e volume são exemplos de propriedades. Lembra lá no começo da unidade? Propriedades gerais da matéria. Se é propriedade geral, você já elimina a letra A, letra B, letra C e letra E. Só fica pra gente, então, a letra D, que fala que são as propriedades gerais que são comuns a todo tipo de matéria. Então, exercício 4, você vai marcar letra D de dado, ok? Exercício 5. Exercício 5 fala assim, ó, vamos lá. Bárbara pegou um bloco de isopor e um de chumbo, ambos com 1 kg de massa, e colocou em um tanque com água. Ela observou que o bloco de chumbo afundou, enquanto que o bloco de isopor boiou na superfície. Com base em sua observação, Bárbara notou a seguinte conclusão. 1. O chumbo afundou porque é mais denso que a água. Você acha que isso está certo ou isso está errado? 2. O isopor flutuou porque é mais leve que o chumbo. E aí, você acha que está certo ou errado? E 3. O chumbo afundou porque é feito de um material metálico. Todas as conclusões registradas por Bárbara estão corretas? Vamos lá. As conclusões 2 e 3 estão incorretas. Então, vamos lá. As conclusões 2 e 3 estão incorretas, tá? Então, estão incorretas. Por que que tá incorreta? Primeiro, o isopor flutuou porque é mais leve que o chumbo? Não, ele flutuou porque ele é menos denso do que a água, tá? E a 3, o chumbo afundou porque é um material feito de material metálico? Não, ele afundou porque ele é mais denso que a água e ponto, tá? Então, embora, vamos colocar aqui a justificativa, embora a massa
Anotem certinho aí, tá? A massa dos dois blocos. Então, embora a massa dos dois blocos seja a mesma, tá? A densidade do chumbo é maior. Ok? E o isopor vai flutuar porque ele é menos denso que a água, tá? Então, só a 1 que está correta, certo? Vamos para o exercício 6, então? Leiam atentamente com a prof. Leia o texto para responder as questões. A questão. Na fotossíntese, o gás carbônico e a água são usados para a formação de carboidratos, geralmente a glicose. Nesse processo, a formação de gás oxigênio que é liberado no meio. O enunciado apresenta exatamente, vamos lá, primeiro, o dióxido de carbono, a água, a glicose, são todas substâncias compostas. Enquanto que o oxigênio é uma substância simples, tá? Então, assim, você tem lá 3 substâncias compostas e uma substância simples que é citada nesse exercício. Aí o enunciado apresenta exatamente 3 substâncias compostas, né? Letra C de casa. Então, o que você vai marcar no exercício 6? Letra C, certo? Então, faça a correção dessa página 165 com bastante atenção. Terminem de corrigir e vamos para a página 166, tá bom? Muita atenção na hora de fazer as correções. Façam da mesma maneira que eu estou explicando, quem não acertou o exercício, porque depois faz falta na hora de fazer os exercícios para a prova, certo? Vamos continuando, então? Abram lá, página 166. O ser humano extrai da natureza a matéria-prima necessária para as suas atividades econômicas. Normalmente, encontramos as substâncias químicas misturadas umas às outras. E para utilizá-la, é necessário separá-las. Em relação às misturas de substância, responda ao que se pede. O que é uma mistura homogênea? Então, eu expliquei bem certinho para vocês em uma videoaula e agora eu vou colocar a definição aqui também, tá? Então, mistura homogênea são aquelas misturas que apresentam uma única fase. Então, são misturas que apresentam uma única fase, certo? Então, essas misturas, a gente não consegue separar as substâncias a olho nu, como é o caso do soro fisiológico. O soro fisiológico a gente não consegue separar o sal que está lá dentro da água, tá bom? A letra B. E o que é uma mistura heterogênea? É o oposto da homogênea, tá? Uma mistura heterogênea, então são aquelas misturas que apresentam duas ou mais fases em seu aspecto visual, tá? Como é o caso da água e do óleo. A gente consegue distinguir perfeitamente as duas substâncias, tá bom? O exercício 2, vamos lá, vamos ver se vocês acertaram, tá bom? O exercício 2 fala assim: a lista a seguir traz algumas misturas formadas por diversas substâncias. Classifique-as como misturas homogêneas ou heterogêneas. Vamos lá. Água e areia. A gente consegue ver certinho a areia dentro da água. Portanto, a gente está falando de uma mistura heterogênea. Certo? Corrija aí.
Letra B, água e óleo. Acabei de falar esse exemplo para vocês. Se você coloca lá, vai lá na sua cozinha, pega um pouquinho de água, coloca um pouquinho de óleo para você ver. O óleo vai ficar sob a água porque ele é menos denso e a gente consegue ver certinho a separação das fases. Então, é uma mistura também heterogênea. Certo? Letra C, água e sal. Façam também. Pega uma colherzinha de sal e coloca em um copo de água e mexe. Você não consegue mais ver o sal, tá? Isso porque água e sal é uma mistura homogênea. Certo? Letra D, água e açúcar. Água e açúcar é uma mistura que se parece com a água e o sal. A gente também não vai conseguir distinguir as duas, tá? Então, sendo também uma mistura homogênea. Ok? E a letra E, água e álcool, a gente também não consegue separar as duas. O álcool é um produto que a gente está utilizando muito nos últimos dias, né? Então, essa é uma mistura que também vocês não conseguem diferenciar. Faça isso, pega o álcool 70 que você está usando aí na sua casa, coloca um pouco de água, você não vai conseguir ver as fases, tá bom? Então, é uma mistura homogênea, ok? Corrijam, então, a página 166 e vamos lá para a página 167. Abram lá pra gente fazer a leitura e a correção dos exercícios. Bom, vamos continuar, então. Página 167. Eu vou ler, acompanhe a leitura com a prof, para vocês não se perderem. Leia o texto para responder a questão. Há diversas substâncias importantes para o dia a dia do ser humano na natureza. Porém, a grande maioria dessas substâncias encontra-se na forma de misturas homogêneas ou heterogêneas. Por essa razão, ao longo dos anos, várias técnicas de separação de misturas foram desenvolvidas para que a utilização de todas e qualquer substância fosse possível. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de mistura homogênea. Então, vamos lá. A letra A, água e gasolina. Uma mistura heterogênea. A gasolina não se mistura na água, assim como o óleo também não se mistura. Letra B, água e óleo de cozinha. Não se mistura também. Heterogênea. Letra C, gás, nitrogênio e gás hélio. Todo mundo gasoso, a gente nem enxerga substâncias gasosas. Então, há uma mistura homogênea aí, tá? Toda mistura gasosa, ela é homogênea. Então, no exercício 3, vocês vão colocar aí letra C, tá bom? A letra D e a letra E também são misturas heterogêneas. 4. Um copo contendo água mineral gaseificada com pedras de gelo é uma mistura... Opa, o gelo você consegue enxergar, tá? Desde que você veja ele na mistura, a gente tá falando de uma mistura heterogênea. Então, coloquem lá na primeira lacuna. Heterogênea. Continuando. Formada por quantas substâncias? Olha lá, ó. Água um copo contendo água mineral gaseificada e pedras de gelo. 3 substâncias, porque a gente tá falando do gás, que normalmente é o gás carbônico, tá? A água, que é a H2O, e também a gente tá falando do gelo, que ainda é H2O, só que no estado sólido. Então, nós estamos falando aí de 3 substâncias, tá? Sendo que, formada por 3 fases, sendo que uma é sólida. Quem que é sólida? O gelo. Uma fase é sólida, tá? Então, você tem aí a letra A para marcar no exercício 4. 5. Todos nós dependemos da água para a nossa sobrevivência. Tudo que consumimos necessita de água para a sua produção, desde bebidas e alimentos até roupas, automóveis e aparelhos celulares. Com base nas propriedades da água, assinale a alternativa correta. Então, vocês vão marcar para mim aí a letra B de bola, que a água a água misturada ao sal de cozinha forma uma mistura homogênea. Acabamos de trabalhar isso aí, né? Tá bem fresquinho na cabeça de vocês. Então, letra B de bola. O exercício 6 é para vocês definirem para mim, tá? Então, exercício 6, para vocês fazerem definição. As misturas apresentam determinadas características e são importantes para a sua classificação. Conceitue os termos a seguir que definem algumas características. Solvente. Solvente
é o componente da mistura encontrada em maior quantidade. Tá? Então, é um componente da mistura encontrado em maior quantidade, sendo aquele que dissolve, tá? O que dissolve. Opa. Sendo o que dissolve. Tá bom? A letra B é soluto. Então, vamos lá. Soluto é o componente encontrado em menor quantidade. Então, é o componente encontrado em menor quantidade. Certo? Sendo aquela parte que vai ser dissolvida. Que é dissolvido. Ok? Solubilidade, letra C. O que é essa palavra solubilidade significa, né? Então, vamos lá. Solubilidade é a capacidade de um solvente dissolver um soluto, tá? Então, é a capacidade de um solvente dissolver um soluto, ok? E por último, letra D, fase. O que é fase, tá? A fase é formada por um dos componentes de determinada mistura. Por exemplo, se você tem água e óleo, o óleo forma uma fase, enquanto que a água forma uma outra fase. Então, aí nós temos uma mistura composta por duas fases, tá? Então, é formada pelos componentes de uma mistura. Certo? Anotem aí, façam suas correções, tá? Eu quero que vocês façam essas correções bem certinho, como eu já pedi no começo da aula, ok? Bom, vamos continuar então. Abram na página 168. Então, abram lá na página 168. Quando a gente começa a dar aula assim, a gente já até imagina como seria a aula com vocês conversando. A professora tem até vontade de chamar a atenção de um aluno. Fica quieto aí, vamos prestar atenção. Aqui, à distância, a gente não tem isso, né? Mas vamos continuar então. Capítulo 6, página 168, exercício 1. Ao longo do tempo, o ser humano desenvolveu diversas técnicas de separação de misturas para obter da natureza os recursos necessários à sua vida em sociedade. Pensando nisso, responda o que se pede. Qual a importância econômica das técnicas de separação de misturas? Bom, então o ser humano pode obter matéria-prima para suas atividades econômicas, tá? Então vamos lá. Exercício 1, letra A. A principal importância é a obtenção de matéria-prima para suas atividades econômicas. Ok? Bom, a letra B. Qual é o efeito esperado do consumo consciente sobre a exploração dos recursos naturais? Bom, como a gente sabe que os recursos naturais são limitados e a sua exploração causa impacto ao meio ambiente, como o desmatamento e a poluição,
a gente tem que, então, ter um uso consciente desses recursos, tá? Extrair o mínimo possível da natureza. Então, qual seria o efeito sobre isso? A natureza iria despoluir e diminuir os impactos gerados, tá? Então, letra B, despoluir, que é muito importante, e diminuir os impactos gerados. Atenção, escrevam bem certinho aí. Como a gente pode falar como reflorestamento, tá? Reflorestar áreas desmatadas. Certo? Bom, vamos continuar então. Vamos lá na página 169, exercício 2. Considere os seguintes métodos de separação de misturas. 1. Método com base de densidade. Então, é aquele método que vai adotar quem é menos denso flutua, quem é mais denso afunda. Método com base no tamanho das partículas, como é o caso de uma filtração, uma peneiração, tá bom? E o método com base nas temperaturas de ebulição. Bom, as definições anteriores se referem respectivamente, vocês vão marcar para mim, letra A, decantação, o que é menos denso fica em cima, o que é mais denso vai afundar. Então, o exercício 2, vocês vão marcar para mim, letra A. 2, a peneiração e 3, destilação. 3. Considere uma mistura formada por água, óleo de soja, cloreto de sódio, areia, que seja agitada vagarosamente em um recipiente fechado. A sequência correta de métodos capazes de separar a substância dessa mistura é: primeiro a gente faz uma filtração, tá? Então, quando a gente filtra, a gente já tira toda a areia, todas as partes sólidas e vai passar só a parte líquida. Depois a gente faz uma decantação, o que é mais denso vai ficar embaixo, o que é menos denso vai flutuar. E por último, a gente faz uma destilação simples para reter a água, tá bom? Então, vocês vão marcar aí no exercício 3, vocês vão marcar letra B de bola. Exercício 4. O aspirador de pó é um eletrodoméstico que suga o ar juntamente com partículas sólidas que passa pelo interior de um filtro e retém a sujeira do ambiente. Assim, o aspirador de pó utiliza uma técnica de separação de misturas do tipo sólido-gás. A alternativa que contém o nome dessa técnica. Opa, facinho essa, hein? Filtração. Então, exercício 4, letra B de bola também. E por último, aí o exercício 5, que vai falar o seguinte: a separação de misturas de uma operação muito comum no setor do petróleo e combustível. Diversos métodos são aplicados para atender a essa necessidade. Sabendo-se que a água e o álcool são miscíveis e o óleo é immiscível nestes, e ainda que o álcool tem o menor e o óleo tem o maior ponto de ebulição, os métodos adequados para separar essas três substâncias são, letra E, decantação e destilação fracionada. Letra E de escola, certo? Então, corrijam essa página 169 com bastante atenção, ok? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? O para conferir são exercícios bem simples de retomada total do conteúdo, então eu vou colocar uma imagem aí para vocês fazerem a conferência do para conferir, tá? O mais importante mesmo era que eu queria corrigir os exercícios propostos da apostila com vocês e os de aplicação, que era importante a gente estar fazendo junto, tá? Aí agora eu vou colocar aí pra vocês a próxima aula, que vai falar um pouquinho sobre as transformações da matéria, transformações físicas e transformações químicas, que é importante vocês prestarem bastante atenção para poder fazer as atividades também, ok? Bom, dúvidas estou à disposição no WhatsApp. Como a gente tem 2 aulas hoje, né? Então vai essas 2 videoaulas para vocês. A primeira vocês façam a correção da apostila e depois a gente termina
o conteúdo, aí falando um pouquinho das transformações da matéria, ok? Até daqui a pouquinho. Beijos!